Estou feliz de estar aqui nessa noite. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Trago saudações de nossa congregação ali em Brasília. Todos estão felizes com a nossa viagem aqui. Conversando ontem com o irmão Valber lá, ele disse: a igreja está orando para que vocês possam ter um bom tempo aí. Eu disse: já estamos tendo. Amém? E então eles mandam saudação a vocês. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. A nossa vinda aqui partiu de uma inspiração de Deus. E desde que chegamos aqui, cremos que estamos sendo abençoados com o companheirismo do Espírito. Amém? Em torno desta palavra. Amém? E eu sei que pela alegria que estão os irmãos ministrantes, eu imagino que também como está ocorrendo, né? Da mesma maneira com vocês também. Amém? Deus é maravilhoso. Eu não vou perguntar quem está feliz aqui essa noite, porque eu sei que todos estão contentes. Todos estão felizes. Há uma grande alegria quando o Cordeiro tomou o livro. Houve um jubileu no céu. Amém? Houve um canto de júbilo, alegria. Pessoas pulando, pessoas chorando, pessoas gritando. Amém, aleluia, glória a Deus, porque o Cordeiro foi digno de tomar o livro. Amém? Cada um daqueles viram o seu nome no livro. E quando eles viram, então eles tiveram gozo e alegria. Isso agora está acontecendo agora mesmo. Quando esse livrinho tem sido tomado da mão daquele que vive para todo sempre, e esses selos têm sido abertos. E na abertura desse sétimo selo tem exposto o seu nome. Amém? Você vê isso e você se alegra com isso. Porque a abertura desse sétimo selo revela quem é Deus, quem é Elohim, revela quem é você, de onde você veio, aquilo que você está fazendo aqui, para onde você irá, para onde você está indo. E quem é o diabo? Amém? Sendo assim, você é uma pessoa liberta. Amém? Glória a Deus. A abertura desse sétimo selo nos fez livres, porque nos deixa saber quem nós somos. Amém? Estávamos nas eras da igreja, dentro de rudimentos e tradições, mas nesta hora esse véu tem sido rasgado. Amém? E a palavra tem sido aberta. Amém? Isso não é para quem quer e nem para quem corre, é para quem Deus chama. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Meu nome é Célis Pereira, pastor Célis Pereira, irmão Deusdete Soares, está aqui me acompanhando. E nosso humilde tabernáculo ali na Samambaia, na QI 416 Norte, Conjunto G, pastor, loja 2. Amém? Todos são bem-vindos ali com o vosso pastor. Desde já estou exteriorizando um convite. Amém? Qualquer hora que vocês chegarem ali, será um prazer para nós. Amém? Glória a Deus. Sinto que Deus tem algo especial para nós nessa noite. Amém? Ele está aqui, não somente no nosso meio, mas Ele está no coração de cada um nesta noite. Amém, glória a Deus. Vamos então adiante. Vamos à leitura da Bíblia nesta noite, que está em Apocalipse capítulo 10. Glória a Jesus. Me sinto bem em saber que eu não estou pregando em uma igreja que ainda está na tradição das eras. Aqui me faz sentir bem, eu sei que eu posso conversar à vontade sobre a palavra. Amém?
Apocalipse capítulo 10, verso 1 a seguir. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Amém. Senhor Jesus, tua palavra foi lida neste momento, Senhor. Eu peço neste momento que o Senhor vivifique essas escrituras em nossos corações. Abra as escrituras para nós essa noite, Senhor. Espírito de revelação, unção e inspiração esteja com todos nós nesta audiência, não somente comigo, mas todos que aqui se encontram. Toma, Senhor, neste momento todo espírito sob o teu controle. Pai, fala a nós uma vez mais. Nós queremos ouvir a tua voz. Toma essa indigna pessoa que aqui está neste momento, Senhor, e fala aos nossos corações. Eu também estou sentado ali atrás. Quero ouvir a tua voz. Não tenho nada, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem todas as coisas. Eu não posso nada, mas posso tudo naquele que me fortalece. Nos fortalece nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos assentar por alguns instantes. Glória a Jesus. Eu penso que vou estar conversando com vocês nessa noite, em vez talvez de fazer uma pregação. Vamos conversar como se estivéssemos em uma, talvez, quem sabe, uma escola dominical. Amém? Amém. Glória a Jesus. E assim sendo, Deus pode nos abençoar grandissimamente. Estamos 100% na dispensação do seu Espírito. Eu tenho um tema nesta noite, eu gostaria de chamar: ele saiu do profeta para a profecia, terceira fase. Amém? Ele saiu do profeta para a profecia. Quem? O anjo de Apocalipse 10. Ele saiu do profeta, irmão Brana, para a profecia. E a profecia é o resultado manifestado
da mensagem de William Branham. E nesta noite, sentado nesses bancos aqui, está o resultado da mensagem de William Branham. Homens e mulheres sentados aqui nessa noite que creram na mensagem de William Branham. E eu sei que esse grupo aqui não somente creram em William Branham, mas creram na mensagem de William Branham. Amém? Não basta somente dizer eu creio no profeta. Temos que crer em tudo que o profeta pregou. Então, se nós cremos em tudo que o profeta pregou, nós podemos dizer que nós o cremos. Jesus diz para aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles homens, ele disse: vocês dizem que creem em Moisés, mas de mim escreveu ele. Agora, se vocês não crêem nos seus escritos, como vocês dizem que vocês creem em Moisés? Sobre essa terceira fase, falou William Branham. Se eles dizem que creem em William Branham e não creem no que William Branham falou, como eles creem em William Branham? Amém? Acerca dessas coisas, falou o profeta. Como Moisés havia escrito e dito àquele povo: eis que dentre vós se levantará um profeta como eu, a ele ouvi. E ali estava o profeta, a profecia de Moisés sendo manifestada, Jesus Cristo. E eles o rejeitaram, mas eles diziam: nós cremos em Moisés. A mesma coisa, igreja, acontece agora novamente. Nós cremos em William Branham, nós cremos na mensagem, mas não crê no que ele falou. Amém? Graças a Deus. Mas esta noite, nesse local, há uma igreja que crê no profeta e crê no que ele falou. Amém? Graças a Deus. Jesus estava aproximando o seu momento que ele haveria de passar do Pai, desse mundo para o Pai. E ele, reunindo os seus discípulos, e eles amavam Jesus, eles gostavam do companheirismo de Jesus. Aonde Jesus ia, ali eles estavam. E Jesus começou a dizer para eles: eu estou indo embora. Eu preciso ir. Ha chegado um momento que eu tenho que sair desse mundo para o Pai. Filipe chegou a dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E ele disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Se vós conhecesseis a mim, conhecerias também o meu Pai. Amém? Então ele disse aqui no versículo 15, em São João 14: se me amais, pode desligar, por favor, eu vou suar, não tem problema, mas o ventilador ele tira a voz. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se nós olharmos os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós vamos ver que eu rogarei ao Pai, primeira pessoa, Ele
vos dará, quer dizer, segunda pessoa, eu, ele, Consolador, terceira pessoa. Mas se nós olharmos o verbo, nós vamos encontrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo. Ele nunca mudou. O irmão Branham diz que Deus muda a sua forma, mas Ele não muda a sua palavra. Ele não muda a sua natureza. Então ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ele está dizendo, igreja, eu estou dizendo isso aqui, voltando aqui atrás, assim, para vocês verem que agora, pastor, devido ao aperto dessa revelação, eles voltaram até para a Trindade. E eu sou testemunha disso. Eles dizem que o Espírito Santo está aqui na terra e tal, mas que Jesus está no céu. Se isso é verdade, então nós temos que voltar para a Trindade. Mas nós vamos ver aqui que ele diz que vai rogar o Pai por esse Espírito da verdade. E ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Amém. Vós o conheceis, porque habita convosco. Quer dizer, se eles o conheciam e habitavam com eles, eles estavam dizendo o quê? Que esse Consolador, esse Espírito Santo, era Ele mesmo. Só que estava em forma humana. Agora, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele prometeu que não ia deixar os seus filhos sem pai. Eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Voltarei para vocês. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém. E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia que seria isso aqui, irmãos? Quando ele então cumprisse o que ele disse, eu voltarei para vocês. Amém. Então ele continua, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Me manifestarei. O que é manifestar? Mostrar. Revelar. Então aqui no verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes, Judas, irmão do Senhor. Ele disse, Senhor, de onde tu vem, que te has de manifestar a nós e não o mundo? O Senhor diz que vai voltar, que não vai nos deixar órfão, que o Senhor estará naquele dia no Pai, vós em mim e eu em vós. Ele fez a mesma coisa que Filipe fez. O que é isto? Me mostra isto. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Amém. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, o Espírito, o Filho, a palavra. E o Espírito e a palavra é um.
O Filho, Deus, o Espírito, nunca foi visto por ninguém. São João 18. O Filho que está no seio do Pai, esse manifestou, esse o fez conhecer em carne humana. Mas a princípio isso estava velado. Velado, o Pai, a palavra, velado em carne humana. Mas aqui Jesus está dizendo, o Pai, a palavra em Jesus dizendo, eu vou voltar. Como será a tua vinda? Como é, Senhor, de onde é que tu virás? Nós não estamos entendendo. Não estamos compreendendo como é que vai ser isso. Ele disse, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Viremos, não é duas pessoas distintas, é uma, é a mecânica e a dinâmica, a palavra dentro de você, morando em você, vivendo em você, caminhando através de você. E o mundo não pode ver isso. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, ele voltou no dia de Pentecostes, e ele nunca deixou a terra. Oh, mas vocês estão dizendo que Jesus já voltou, mas eu acabei de ler aqui. Ele voltou ali e nunca deixou a terra, a não ser que nós voltamos para a Trindade, a não ser que nós estamos esperando Jesus voltar, como os trinitarianos. Mas se o Espírito Santo é Jesus, Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui. Essa é a prova de sua ressurreição, vivo, vivendo em nós. Aleluia. Hebreus capítulo 7, parte 1, ele diz, agora, Deus sempre esteve na terra, Deus nunca deixou a terra, mas Deus sempre esteve aqui em alguma forma. E ele estava com os filhos de Israel, saindo do Egito na forma de uma luz. E ele falou com Abraão na forma de um homem. E ele falou com Moisés na forma de um homem. E ele falou à igreja na forma de um homem. E ele está falando à sua igreja hoje, através de vasos de barro. Amém? Ele está falando a esta igreja através de vasos de barro. E isso, igreja, prova que ele nunca deixou a terra. Como que ele vai voltar se ele nunca deixou a terra? Ele nunca saiu daqui. Ele veio naquela viração do dia, no frescor da tarde. Adão, Adão, onde você está? E ele nunca deixou a terra. Ele veio caminhando no tempo, trocando de máscara, trocando de roupa, mudando a sua forma, da luz para um corpo humano, para uma coluna de fogo, para um redemoinho, até ser o Senhor Jesus Cristo. E voltou em forma de Espírito Santo durante as eras da igreja, para as eras da igreja. Mas no final da era da igreja, ele haveria de se manifestar uma vez mais como o Filho do Homem, Lucas 17:30. Amém? Então aqui, o irmão Brana diz essa mensagem, carta audível para o irmão Livel. Ele diz, agora, neste último dia, isto tem que voltar novamente.
O que tem que voltar novamente, irmãos? Vamos aqui. Para a palavra prometida, vê? Nas eras da igreja não houve muitas promessas. Somente os reformadores. Você nunca vê isto nas eras da igreja. Mas quando esses 7 trovões misteriosos é para ser conhecido, ele tem que voltar novamente como filho do homem. Amém? Isto é, o mesmo Espírito Santo de volta em carne humana, perfeitamente paralelo com Sodoma, quando Deus foi manifestado em carne humana. Na revelação desses trovões, ele está dizendo aqui que o sinal de Sodoma haveria de se repetir novamente. E o que foi o sinal de Sodoma? Abraão tinha uma promessa, e ele estava peregrinando em busca dessa promessa, e olhou no calor da tarde, muito quente no deserto, quando o sol tremia assim, e a areia, e viu 3 homens vindo de lá, e disse: quem serão esses homens? Deixe que os aproxime, e eu os identificarei. E eles vieram caminhando, e Abraão tinha tido visões. Abraão havia ouvido a voz de Deus, e aquela voz havia mudado o seu nome de Abrão para Abraão, e aquilo era uma coisa íntima com Abraão. E quando os homens se aproximaram dele, que chegou ali, aquele homem empoeirado disse: Abraão. Ele disse: como que ele sabe meu nome? Como que ele sabe meu... Nem Sara eu falei isso, nem para Sara eu contei. É um segredo entre eu e a visão. Esse não é um homem comum. Isso não é um homem qualquer. Não seria porventura o mesmo que apareceu para mim lá nos Carvalhais de Mangue? Não é esse o homem da visão? Que mudou o meu nome? Quando ele viu isso, ele reconheceu esse mistério. Ele reconheceu o mistério de Deus, e ele disse: meu Senhor. Meu Senhor, meu Deus, preparou água e uma bacia para lavar seus pés, porque eles iam cear juntos. Sara, esposa, amassa bolos. Eu vou matar uma vitela, eu vou cear com ele, eu vou lavar os seus pés. E Abraão teve um companheirismo com Elohim. Sara concebeu, e os 2 anjos seguiram para lá, e Ló chamou eles de meus senhores. Amém? Mas a revelação, a promessa foi para Abraão. Agora, ele está dizendo aqui que nesse último dia isso tem que voltar novamente, regressar novamente. E ele diz: isto é o mesmo Espírito Santo de volta em carne humana, perfeitamente um paralelo com Sodoma, quando Deus foi manifestado em carne humana. E se ele veio para a semente natural de Abraão, ele vem agora para a real semente de Abraão. Quem é a real semente de Abraão? Você, nós. Que estávamos nas eras da igreja sobre uma promessa. Ele voltará um dia. Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja. Estávamos esperando, mas de repente Jesus entrou em cena. De repente aquele homem entrou em cena.
E você, sendo Abraão da agora, reconheceu. Você pôde ver isto. E você pôde, então, ter companheirismo com ele. Agora, ele voltou no dia de Pentecostes. E nós falamos aqui sobre como ele voltou no dia de Pentecostes. Agora, vamos aqui na mensagem à brecha. Parágrafo 41. E quando os selos forem rompidos e o mistério for revelado, desce o anjo. Por que eu estou lendo aqui? Porque eu já li aqui que o Mombrana diz que isto haveria de acontecer novamente. Desce o mensageiro Cristo, colocando os seus pés sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua cabeça. Agora recorde, este sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. O Mombrana está dizendo que o sétimo anjo terrestre está na terra no tempo de sua vinda. Mas o Mombrana já partiu. O irmão Brano não está mais no nosso meio. O que vamos fazer com isso agora? Vamos desenterrá-lo para encontrar com esse anjo? Ou vamos crer que quando o anjo desceu em 63, naquela constelação, naquela nuvem, os dois se encontraram no pôr do sol? Ele diz aqui, e assim como João estava entregando sua mensagem, ao mesmo tempo que o Messias veio, João Batista estava entregando a sua mensagem, e ali no Jordão estava Jesus, e os dois se encontraram. Elias, desse tempo do fim, estava entregando a sua mensagem, quando esse anjo desceu do céu. No mesmo tempo. E o que aconteceu? Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção. Agora, todos os mistérios nesse tempo seriam concluídos ao soar deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo sobre a terra, e o outro anjo poderoso, mensageiro, desce. Vejam, esse anjo era um anjo terreno, Mombrana, mensageiro. Mas aqui vem um do céu. Vem um do céu. Um arco-íris, o pacto, veja, só poderia ser Cristo. Só poderia ser Cristo. Aí ele diz, e este livro não é revelado até que as eras da igreja e eras denominacionais tenham acabado, e não houver mais tempo, vê? Isso só é revelado após as eras da igreja e eras denominacionais terem terminado. Então isto é revelado para você. Amém? Glória a Deus, que ele tem saído do profeta para a profecia. Da mesma maneira que ele estava, a unção estava em João Batista. João Batista saiu de cena, Jesus entrou em cena. Quando Jesus saiu de cena, a igreja entrou em cena. Amém? A mesma coisa agora. Primeira e segunda etapa, o Mombrana saiu de cena. Quem entra em cena agora? A igreja. Amém? A terceira fase, no cenáculo, foi ele mesmo voltando em forma
de Espírito Santo para se repartir. Isto foi a coluna de fogo que foi partida e se repartiu entre eles. Agora, vamos aqui. E isto só é para ser revelado nos últimos dias, quando este anjo, ou quando este selo presente é rompido. Qual o selo presente que é rompido? Qual é o selo do tempo do fim, igreja? O sétimo selo. Isso só é revelado quando esse selo presente é rompido. Porque os demais selos estavam em símbolo. Então ele vem. Rompido para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Agora, observe. Oh, que coisa! Isso simplesmente me faz tremer. E eu espero que a igreja verdadeiramente entenda isto. O que eu quero dizer, vocês pessoas, vou lhes chamar de noiva. Veja, para que entendam isto. A voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Agora, ele está aqui de pé para tomar a sua posição e suas reivindicações. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou, e o Cordeiro estava de pé aqui fora. O trovão veio de onde o Cordeiro havia saído, deixado o trono do Pai, para ir tomar o seu próprio trono. Glória! Agora, não perca isto, amigos. Todos nós sabemos, como cristãos, que Deus jurou a Davi que ele ressuscitaria Cristo para sentar em seu trono e dar a ele um reino eterno aqui na terra. E ele o fez. E ele o fez. Ele não está dizendo que ele fará ou que vai fazer. Ele o fez. E Jesus disse: aquele que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo se assentará comigo no meu trono, como eu venci e tenho me assentado no trono de meu Pai. Como é que você vai vencer para sentar no trono com Ele? Vencer as tradições das eras da igreja, vencer a incredulidade, enxergar a hora que nós estamos vivendo, quando nós vemos a primeira vinda de Cristo, o mesmo cenário se repetindo aqui. Ele estava no profeta desta era, em sua plenitude. Isso era a palavra em sua plenitude. Mas o profeta saiu de cena. O irmão Brana não está aqui mais, mas a sua mensagem está. A palavra está. Deus está. A voz está. Simplesmente mudou de um lugar para outro. Estava em William Brana, agora está na noiva. Quantos creem nisso? Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, 233. Agora, aquele era o trono de Deus no céu. Moisés o exemplificou na terra. Era o trono de Deus, porque o seu tribunal estava representado aqui na terra, no Santo dos Santos. Todo Israel vinha até aquele lugar para encontrar misericórdia, porque Deus só era encontrado sobre o sangue derramado. Agora, ouça atentamente. Então a glória de Shekinah se foi daquele trono de misericórdia um dia. Amém? Amém. E se estabeleceu em outro tabernáculo. E este o Pai a ninguém julga, mas ele entregou todo o julgamento ao Filho, o tribunal de Deus. Vocês falam contra mim, isso vos será perdoado. Falar outro, ou está vindo outro propiciatório, falar, vocês podem falar contra o Filho do Homem, e eu vos perdoarei.
Mas um dia o Espírito Santo virá para habitar no coração das pessoas. Uma palavra contra ele nunca vos será perdoado. Primeiro, ele estava nos céus. Ele quem? O trono. Acima e brilhando nas estrelas. Em segundo lugar, ele estava na terra, brilhando através da glória de Shekinah. Depois, ele veio e foi feito carne, habitou no nosso meio. Continuou desgastando sua paciência. E então ele redimiu o homem através de seu sangue. Entrou em sua igreja na forma do Espírito Santo. E falar contra aquilo é uma coisa consumada e acabada. Agora você pode ver de onde está vindo a agitação. Estamos em um tempo que eles não se dão conta. O povo não pode compreender o que isso significa. Agora, o primeiro trono estava no céu, o trono de julgamento. O segundo trono estava em Cristo. E o terceiro trono está no homem. O terceiro trono está em você. A terceira fase está em você. A terceira fase é Ele em você. Amém? Deus em você. Ele mudou. Uma vez mais, mudou sua forma. Ele saiu do profeta para a profecia. Estava em Cristo. Estava na igreja Alfa. Estava em William Branham. Está na noiva ômega. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então ele diz: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora, isso não foi revelado para nenhum catedrático. Esse mistério só foi revelado aos seus santos, os quais ele quis fazer conhecer. Ele quis fazer você conhecer esse mistério. Somente os santos, os outros não. Qual o mistério, igreja? Moisés, um dia ele quis ver Deus. Depois de haver tido tantas experiências, depois de ver a coluna de fogo ali queimando, a sarça não se consumia, depois de enfiar a mão no seu seio, tirar e ficar leprosa, colocar e tirar, está curado. Depois de jogar a vara no chão, virar uma serpente, pegar pela cauda, depois de tantas experiências de ouvir a voz de Deus, ele disse: Senhor, eu quero te ver. Ele disse: homem nenhum nunca viu a minha face e viveu. Vamos fazer o seguinte, Moisés: se coloca sobre a rocha, esconde-te, eu vou passar, e tu me verás pelas costas. E Moisés ali estava, se colocou sobre a rocha e viu quando Deus passou, e ele levantou seus olhos e viu com as costas de um homem. Deus revelou o seu mistério para Moisés. Deus foi visto na forma de um homem. E esse é o mistério de Deus para o tempo do fim. Que Deus estaria, que Ele haveria de voltar, mas Ele disse: o mundo não me verá mais, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Você haveria de ver a palavra encarnada, a palavra vivendo em carne humana, enquanto o mundo olha para cima e está esperando algo acontecer. Deus está na terra.
caminhando em 2 pés. Porque ele quis revelar isso para você. A mulher junto ao poço, depois de receber a revelação através de sinais, ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. E uma mulher sem nenhuma condição, ela disse, eu vejo que tu és profeta. E ela disse, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai ama, o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Irmãos, ela havia tido a revelação que ele era profeta, mas ela não tinha a revelação que ele era o Cristo. Ela teve a revelação que ele era profeta por causa do sinal profético. E Jesus diz para ela aqui, ele disse, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu sou eu quem falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas. Então ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela teve a revelação que ele era um profeta por causa do sinal. Ele pôde discernir a sua vida. E ela se maravilhou e disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela disse, eu sei que quando ele vier, nós vamos adorar, quando ele vier. Ele disse, a hora é agora. A hora é agora, igreja. Ah, quando Jesus vier. A hora é agora. Em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, isto é, em revelação. Porque ele já disse para sua esposa, sou eu quem falo contigo, sou eu quem estou te revelando. Ele revelando a si mesmo para aquela semente de Abraão. Enquanto Anás e Caifás, enquanto aquele sistema organizado estava dizendo ele tem demônio, enquanto outros estavam dizendo ele tem espírito de adivinhação, ele é filho de prostituição. Enquanto eles diziam isto, ela estava anunciando, dizendo, mas não é esse o Cristo? Largou o seu cântaro, largou aquilo que mais era precioso, e ali então já não estava mais a voz do profeta, mas a voz saiu do profeta para a profecia, e ela saiu anunciando, não é esse o Cristo? Saiu anunciando na cidade, profetizando de novo,
falando, igreja, entendem o que eu estou dizendo? Falando aquilo que ela ouviu. Ele se revelou a ela e ela saiu anunciando. O que está fazendo a igreja ômega nesta hora? Ela recebe a revelação do tempo do fim, e essa terceira fase, ela está manifestando a revelação. Que ele saiu do trono, que ele saiu do trono do seu pai, assentou em outro trono, esse é seu coração. E você agora está o quê? Profetizando de novo. Quando o irmão Branham disse, eu vou cavalgar este caminho uma vez mais, isso era o Espírito Santo no irmão Branham. E ele está cavalgando nesta noite, falando dessas coisas, reprofetizando isto, ecoando isto. Amém? Isso é a terceira fase. O Espírito, a noiva, o profeta e a noiva dizem a mesma coisa. O Espírito Santo nas eras, o Espírito Santo encarnado do profeta e o Espírito na esposa agora. Então o Espírito e a esposa diz o quê? Vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vem. E o Branham disse, a voz está na noiva e ela tem o assim, diz o Senhor. Por quê? Porque ela sabe que nesta hora, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, e o mundo não me verá mais. Ele está na terra, mas eles não podem vê-lo. Ele nunca saiu da terra, ele mudou a sua forma. Como eu já disse, ele estava no profeta, ele saiu do profeta para a profecia, ele está em você nesta noite. Mas o mundo não pode ver isto. O mundo continua em sua tradição, esperando ele aparecer um dia. E ele já apareceu. Quantos dizem amém para isso? Amém? Ele já surgiu. Ele já foi manifestado. Elohim já visitou Abraão. Sara já concebeu. O real filho prometido, não Isaac natural, mas o real filho prometido. Quem? Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui nessa mensagem de almas em prisão. O Branham diz: haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para redenção. 206. Não haverá tempo para redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminam seus redimidos. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, então atormentou aqueles que estavam ali, pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender, sem tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente, e se for ali, eu espero que não seja. E se for, pense nisto só um minuto agora. E se for, Deus me livre, eu tenho filhos. Igreja, é mais tarde do que se pensa. O tempo dos gentios terminou. Nós estamos vivendo o último tic-tac aqui na terra, esperando o último nome que estava no livro entrar na espaçonave, embarcar na fé de rapto. Porque quando isso acontece, não é entrar na igreja, não é vir sentar aqui e começar a vir na igreja, entrar em Cristo, receber esse batismo,
reconhecer isto, receber essa revelação, que ele diz: sou eu que falo contigo. Largar o seu canto, largar seus afazeres, deixar tudo para trás e sair anunciando. Não é este, porventura, aquele que havia de vir? Amém? Glória a Deus. As pessoas dizem: William Branham não está aqui mais, William Branham não está aqui, William Branham morreu, William Branham... Mas a mensagem está. Será que a voz se calou? Aonde está a voz? Na noiva. O irmão Branham diz: ela tem uma síntese do Senhor. Se ela tem uma síntese do Senhor, ela é profeta. Amém? Então, quer dizer, o testemunho do Senhor Jesus Cristo é o espírito de profecia. Amém? E esse espírito de profecia está em nós. Você está o quê? Profetizando de novo, ecoando isso de novo, mostrando que Elias já veio. E se Elias já veio, onde está o Messias? Onde está a promessa? Porque quando Elias veio na primeira vinda, lá no Rio Jordão, lá estava a promessa. Quando Elias surgiu aqui no tempo do fim e disse que viu outro anjo forte que descia do céu com um arco-íris sobre sua cabeça. Aqui nesta noite, ele introduziu a Cristo e saiu de cena. Como João Batista introduziu a Cristo e saiu de cena, Malaquias 4 introduziu a Cristo e saiu de cena. Agora é com você. Amém? Glória a Deus. Quantos compreendem isto? Amém? Assim como ele voltou no dia de Pentecostes, depois de 7 sábados, 50 dias, o Espírito Santo, a coluna de fogo, se repartiu sobre eles. Depois de 7 eras da igreja, no 50º dia, esse mesmo Espírito que estava lembrando, tem repousado sobre a igreja daqueles que creram, dos seguidores do céu. Que Deus os abençoe.